Eu recebo esta newsletter da Goldman Sachs, Briefings, e eles próprios analisam que esperam que o euro aumente cerca de 7% até a relação de eh, a relação euro-dólar vá até aos 1,25 nos próximos 12 meses. Portanto, esta é até a própria projeção dos analistas da Goldman Sachs. Eh, Claro que o que é que isto poderia implicar? Que um arrastamento nos earnings das empresas europeias, porque tudo aquilo que vendem nos Estados Unidos, num contexto de dólar mais fraco, ao ser reconciliado para euros, vale menos euros, né? Isto penaliza um bocadinho temporariamente, claro, enquanto o dólar se mantiver mais fraco, penaliza empresas europeias. Mas a forma como eles veem, em termos de evolução nos próximos 12 meses, também é que o euro valorize face ao dólar. E se olharmos aqui, se a relação euro-dólar for para 1,25, isso significa. Eu, por acaso, gosto mais de ver. Sei que até o tradicional é olhar-se mais para o euro-dólar quando se faz estas análises, mas eu gosto mais, pessoalmente, dou-me melhor com o USD-Euro, que é quanto é que vale cada USD em euros. Portanto, neste caso, cada dólar vale cerca de 0,85, não é? Eu até gosto de vir aqui no Google USD Euro. USD Euro. Portanto, um dólar vale 0,85 neste momento. Portanto, vale menos euros. Dou-me melhor a analisar assim. E o que eu fui ver é, caso o o inverso, né? O euro-dólar vai para 1,25, quanto é que isso vai equivaler a aqui esta relação dólar-euro? E do que estive a relação que estive a verificar é que vai para 0,80, ok? 0,80 se isso se efetivar. USD euro, que é precisamente o gráfico que nós temos aqui, ok? Então, se tivermos redução das taxas de juro, diminuição da atratividade relativa, se tivermos dados do emprego a virem abaixo do esperado, a abrandarem, né, sinalizando que o Fed tem mesmo que cortar as taxas, se houver abrandamento económico, abrandamento económico também estimula a redução de taxas para estimular a economia. Se tivermos aqui questões com a dívida, que a dívida não está a baixar, continua a haver preocupações com a dívida. Se houver implicações também da dívida derivadas da continuidade de uma guerra que tem que continuar a ser financiada, eh, esse sentimento também de incerteza política começa a surgir, essa desconfiança face ao dólar também começa a surgir, esta desconfiança face à capacidade do governo americano de gerir a sustentabilidade da sua dívida começa a adensar-se. Isso tem aqui as condições perfeitas para, pelo menos, o dólar desvalorizar e vir até bater aqui neste suporte, né? Vejam como, caso se efetive esta previsão do Goldman Sachs, e temos o dólar a vir aqui para os 0,80, eu até coloquei aqui esta linha tracejada nessa previsão. Bate aqui um bocadinho nesta zona de suporte, ok? Nesta zona de suporte que vemos aqui. Um, e virá abaixo, né, em gráfico mensal, poderá vir abaixo da média móvel de 200 meses, que em si é um suporte forte, mas caso se efetive, e já vimos, há vários fatores que podem indicar que isso poderá acontecer, né? Poderá acontecer. Vou progredir. Interessa aos Estados Unidos um dólar fraco? Bom, temporariamente sim, porque deixa-me só alterar aqui a cor. Temporariamente sim, as exportações ficam mais competitivas, as empresas americanas ganham margem porque os seus produtos ficam relativamente mais baratos no estrangeiro. Isto pode ajudar a compensar alguma desaceleração do lado do emprego. Porquê? Porque se houver a continuidade de receitas a serem feitas pelas empresas americanas que vendem lá fora, isso significa que elas têm demanda, têm que produzir
Isso pode ajudar, tendo que produzir, tem que contratar, e pode ajudar a compensar uma dinâmica de desaceleração no emprego, ok? E a apoiar o PIB, porque se faturarem mais dólares, isso ajuda o PIB. Portanto, esse enquadramento, enquanto o dólar está um bocadinho mais baixo, há muita maior competitividade que as empresas americanas têm lá fora. Este reequilíbrio comercial é importante para a questão da dívida. Um dólar mais fraco torna importações mais caras. Então tu vais importar menos, ok? Exportações mais baratas, vais acabar por exportar mais. E o que é que nós falamos aqui? Quando o Donald Trump anunciou as suas tarifas, falamos deste conceito da balança comercial. A balança comercial, a relação entre aquilo que tu exportas e aquilo que tu importas. No caso dos Estados Unidos, eles importam muito mais do que aquilo que exportam, e daí Donald Trump estar a tentar corrigir. Agora, enquanto o dólar estiver fragilizado, isto ajuda um bocadinho a que esta dinâmica vá de uma forma orgânica, não é? Vá melhorando. Reduz o déficit externo, reduz a própria dívida que os Estados Unidos fazem lá fora, porque como estão a importar mais, não é? Estão também a ter que se comprometer menos com o dinheiro que têm que pagar pelas importações que fazem. Ao mesmo tempo estão a conseguir faturar mais porque estão a exportar mais. Esta dinâmica é importante, temporariamente. Portanto, é um estímulo interno sem gastar mais fiscalmente, né? Com margem limitada para estímulos orçamentais, dado o déficit e a dívida, deixar o dólar mais fraco é quase um estímulo silencioso para a economia produtiva. Portanto, temporariamente isto interessa. Agora, há alguns riscos desta continuidade. Eu não vou aqui também perder muito mais tempo. A confiança nas treasuries, né? Os investidores estrangeiros que compram dívida americana preferem um dólar forte e estável. Se ele enfraquecer demasiado, pode haver menos procura. Logo, as yields têm que ser maiores, os juros têm que ser mais altos para atrair capital. Um dólar muito fraco pode ser interpretado como fragilidade, procura por outras moedas que não o dólar, ok? E torna mais fracas as importações, eh, torna as importações mais caras, assim é que é, e pode reacender a inflação. Portanto, eles também não querem que esta inflação se reacenda muito. Então, isto está a ser gerido aqui com pinças, não é? Estamos a importar inflação, não é? Com um dólar fraco. Prometo que isto até esteja a ajudar aqui noutras dinâmicas. Portanto, se interessa aos Estados Unidos temporariamente um dólar mais fraco, que poderá ajudar que durante mais 6 meses, durante mais um ano, vá, porque ajuda no emprego, nas exportações e dá folga à economia num contexto de juros altos, mas o interesse é controlar essa dose. Portanto, desengane-se quem acha que o dólar também vai cair para o 0,80 e por lá vai ficar connosco, investidores europeus, a nunca mais vermos a rentabilidade que nos foi tirada apenas e só pela desvalorização da moeda, ok? Portanto, esperança aí. Outro dos fatores que eu acho que nós devemos ter aqui um bocadinho mais de calma, pese embora também aqui no médio prazo estes sinais positivos existam, para o índice continuar o seu bull market, ok? E nós sabemos que bull markets também duram mais do que bear markets, já vimos essa estatística, ainda estamos mais ou menos aqui no início, né? Temos aqui 2, 3 anos de bull market. É sempre que há uma descida, recentemente, sempre que tem havido uma descida, uma reversão eh, grande, reversão grande, não esta, que isto aqui foi apenas um cheirinho de reversão de um ciclo restritivo para pronto, a inversão da política monetária de restritiva passou por uma política mais dovish, né? de, de estímulo, né? De baixar os juros, ok? Mas foi só o início. Portanto, sempre que isso se efetivou com mais proeminência, isso originou recessão. A economia entrou efetivamente em recessão. Isso aconteceu. Aqui até, pronto, eles começaram por baixar um bocadinho, entrou-se em recessão e depois deixou de se estar em recessão, e aí é que houve aqui a descida agressiva mais das taxas, aqui 1990, anos 90. Aqui nos anos 2000 isto sucedeu tudo muito, muito rápido, ok? Sucedeu tudo muito rápido, quase em simultâneo. E aqui em 2008 é igual, tudo muito rápido. Eles tiveram que cortar rapidamente as taxas, né, na crise subprime.
Aqui também tiveram que cortar rapidamente as taxas por causa da mini recessão que se deu ali no Covid. E agora, até que ponto é que estas próximas subidas, né, vão ser sequenciais, vão ser agressivas, seja, vão ser rápidas, né, se vão levar as taxas de juros para os 2% ou menos rapidamente ou não, e se isso vai sinalizar recessão. Nas últimas ocasiões tem acontecido. Acho que não devemos também entrar aqui em alarme, mas também devemos, pelo menos, estar vigilantes e atentos à espreita de oportunidades, né? Num contexto em que o mercado está esticado. Portanto, peso das 10 maiores empresas também no SP500. Eu também chamo aqui um bocadinho a vossa atenção para isto, que é quando se fala de que os lucros empresariais vão crescer, né, em 2026, 2025, né? Este gráfico que vimos há bocadinho, não é? O crescimento dos earnings para 2000. Eu acho que nós estamos também numa fase em que há aqui alguma desvirtuação. Porquê? Porque infelizmente, feliz ou infelizmente, vá, infelizmente do ponto de vista analítico, porque eu acho que acrescenta aqui uma desvirtuação em certa medida. Então temos o SP500, que são 500 empresas, mas 40% do índice. Ok, 40% do índice. São 10 empresas. Quando se fala de que o SP500 vai continuar a subir lucros em 2025, até o final do ano, em 2026, até que ponto é que há aqui uma grande desvirtuação e aí não são 10 empresas, né, ou pouco mais, a realmente terem as condições necessárias, né, para face ao ambiente económico, não só interno dos Estados Unidos, mas também às dinâmicas internacionais, terem um contexto bom para continuar a crescer, ou para crescer, aquelas que não tenham crescido, né, até aqui. Aí é que está, não é? Falar do SP500 hoje em dia é falar de quase metade de 10 empresas que estão aqui representadas, ok? Neste caso dá 11 porque a Alphabet está representada aqui num conjunto de duas ações. Temos que reunir numa só. Portanto, temos que ter alguma, a meu ver, alguma cautela analítica, porque a concentração atual do SP500 pode desvirtuar leituras. Ok? Se olharmos aqui para S&P 500, earnings growth, crescimento dos earnings, no Q1 de 2026, portanto, as Magnificent Seven contribuíram, ok, 11,2% e as outras de 10,8%. Portanto, mas em 2024, vejam, o ano em que o mercado subiu muito, isto foi praticamente tudo Magnificent Seven, né? Que os indicadores, o indicador, a barra azul, mesmo 2025, vejam bem, 2025, sim, aqui é 2025, olha, Magnificent Seven, com gap significativo, Q2 2025, aquele em que nos encontramos, continuam com gap significativo, a expectativa é que até haja um encurtar, né, desse diferencial, mas ainda assim as Magnificent Seven sempre aqui num contexto em que conseguem expandir aqui o Q4, talvez seja aqui como é o trimestre da Black Friday, do Natal, as empresas que mais beneficiam, aquelas que fazem grande volume de advertising, né? E grande volume de vendas também, Amazones, né, da vida, Amazones, Metas, Alphabets, portanto beneficiam bastante com esse momento de fortes receitas publicitárias, né, conseguem mais facilmente crescer lucros, ao contrário das outras. Portanto, ter algum cuidado, a meu ver, também vai ser interessante avaliar um bocadinho esta evolução de o que é que vai crescer efetivamente, para nós não sermos aqui ludibriados por este conjunto de empresas altamente resiliente e, eh, e que conseguem efetivamente crescer, também são as empresas que nós queremos ter, mas que são aquelas que estão esticadas, né? Idealmente queremos ter estas empresas que têm o máximo de contextos possível em que conseguem florescer, e felizmente, para aqueles que têm Magnificent Seven, têm sido essas as empresas. Agora, isso tem feito com que haja uma concentração, porque elas têm subido tanto que já prefazem aqui uma grande parte do índice. Portanto, vamos progredir. Como é que eu olho para o mercado rapidamente? Eu olho para o mercado acreditando que, também olhando à luz deste gráfico que vos mostrei na live anterior, em que o VIX
que mede a volatilidade do mercado, ele aumenta tendencialmente, olhando aqui para 1990, 2024, esta linha eh, cinzenta mais carregada é os anos todos. Esta linha cinzenta aqui de baixo, ok, aqui de baixo, exclui 2008 e 2020. Portanto, exclui os anos de mesmo grande, grande, grande volatilidade por causa de tudo aquilo que aconteceu com a crise subprime e com a Covid. Portanto, mesmo olhando para esta linha cinzenta, nós vemos um incremento de volatilidade aqui em, portanto, setembro, outubro, novembro, até que volta a baixar para níveis normais, ok? Atualmente a linha vermelha é onde estava em agosto a volatilidade, o VIX, onde estava o VIX em 2025. Portanto, à luz também do que referi agora, quando o Fed efetivamente cortar, nós aí vamos começar a ficar muito sensíveis ao que poderá ser todas as notícias e dados que venham aí, porque entra em cena as narrativas do Fed agora já não pode cortar, agora a inflação pode reacender, o mercado de trabalho foi demasiado tarde, porque mesmo que corra bem, em que a inflação se mantenha minimamente estável, mas o mercado vacile, isso também já dá asa aos profetas da desgraça, ok? Portanto, vamos ficar muito, muito sensíveis aqui, porque perdemos esta margem do Fed dar o próximo passo, de cortar. Não, o Fed estava se calhar a guardar esta cartada na manga para poder ainda usar, mas a partir do momento em que o faz, depois a margem diminui. E vai ser muito, muito interessante. Eu também, alinhado com a volatilidade já esperada, ok, tradicionalmente, eu acho que nós temos aqui os ingredientes para que os próximos episódios da novela sejam interessantes, né? Se olhássemos para isto como os episódios de uma novela, aumentar a volatilidade era quando aumentava aqui o interesse, né, nas novelas, quando tudo acontece. Portanto, nesta novela que são os mercados, a geopolítica, etc., eu acho que temos aqui tudo perfeito, até o VIX concorda connosco. Ao mesmo tempo, esta volatilidade esperada até final do ano coincide com um período em que nós estamos com o mercado em all-time highs, esticado, e num rally que não abrandou desde abril, como nós vimos. Não abrandou este rally. Caramba, ninguém consegue eh, correr para sempre sem descansar um bocado, ninguém consegue respirar para se, expirar para sempre sem ter que inspirar inevitavelmente. O mercado também funciona muito assim. Tem que haver uma retração saudável. No enquadramento em que nós temos as Magnificent Seven, Apple, vocês já sabem como é que eu trabalho nos gráficos do TradingView e que coloco na watchlist. A linha tracejada é sempre o valor intrínseco, ok? E depois os níveis de suporte, níveis de buy, né, são as linhas pretas. Portanto, estejam atentos. Eu vou colocar o gráfico de várias empresas e estejam atentos ao preço a que a empresa está, certo? Aqui na última vela, e o valor intrínseco. Portanto, no enquadramento em que nós temos, vamos ficar potencialmente mais sensíveis. Temos o índice completamente esticado. Temos empresas, Apple, esticada. Nvidia publicou resultados. Eu ainda tenho que calcular o VI, o último que tinha, 131, 39, esticada. Alphabet, ok, era dos poucos bons negócios de Mag 7 que não estava esticado. Atualmente já está esticado. Microsoft, esticado. Meta, esticado. Ligeiramente. Um bocadinho, mas esticado. Para todos os efeitos. Amazon, esticado. Broadcom, que também faz parte, não das Mag 7, mas uma das 10 empresas que fazem 40% do índice. Que ainda vou recalcular o VI, que saíram os resultados esta semana. E atualizar o setup na watchlist. Completamente esticada, faço o último VI. Tesla, super esticada. Portanto, na minha opinião, eh, e isto é só a minha opinião, e também a forma como eu olho para as coisas e me posiciono a mim próprio na tomada de decisões na bolsa, quem investe em Big Tech e gosta de investir em Big Tech, um grupo de pessoas nas quais eu me incluo,
tem aqui uma bela oportunidade para construir uma posição de caixa que permita investir quando o mercado retrair e apresentar melhores valuations e melhores relações de risco-retorno. Portanto, oportunidades há, e já vou falar delas, mas é um bom momento para construir caixa. De facto, ficar de cadeirinha a assistir eh, a todo este desenrolar de acontecimentos, ainda que a médio prazo, ok, o, haja potencial para haver esta continuidade, ok, de bull market e de continuidade de uma tendência ascendente. Agora, parece-me bom nós aguardarmos por algo que seja indutor aqui de volatilidade, de incerteza, de pessimismo, porque estamos tão otimistas desde abril, caramba, que isto volta e meia, as pessoas também se cansam de ser otimistas e há sempre a entrada em cena de novos catalisadores que façam o mercado retrair um pouco, até por a questão estatística que vimos, ainda falta retrair uma vez para em 3 anos termos aquelas típicas 3 retrações de 5% ou mais, até em cada ano, ok? Portanto, está tudo a bater certo para nós podermos, pelo menos quem quer investir em Big Tech, poder aguardar e muitas vezes fazer aquilo que tem sido difícil, pelo menos nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, três, porque havia até, mesmo dentro destas grandes empresas, havia qualquer coisa, né? Quanto mais não seja até uma Google, como vimos ainda há bocado, né? Quanto mais não vimos ainda uma Google, ela própria, né? Recentemente até esteve aqui em desconto. Tem sido difícil até, mesmo para estas empresas, ou um investidor que se queira expor, conseguir construir uma posição de caixa forte. Agora o mercado está-nos a dar um bocadinho essa oportunidade, a meu ver. A retração do mercado é algo que eu não vejo como nada descabido, pelo contrário, vai acontecer nos próximos tempos. Nada descabido. Não vou nas teorias do fim do mundo, do bear market, não vou muito nessas teorias, porque acho que os catalisadores são positivos a médio prazo. Agora, eu acho é que m- mais cedo do que tarde vem a natural retração do mercado, porque também só faz sentido e só há margem para retração eh, quando o mercado também se expande. Não é? Se o mercado já está muito retraído, também a probabilidade de continuar a retrair, né? Retrair o quê? Já está retraído. Então, ele precisa expandir para retrair. Portanto, esta expansão tem sido tão grande que eu vejo como uma boa oportunidade de realmente esperar e aguardar o momento certo. Porque depois também, individualmente, nós analisarmos caso a caso e individualmente perceber o que é que está em desconto ou não. A expectativa é que o mercado vindo por aí abaixo, numa retração, empurre tudo isto para baixo. Ok? Tudo isto que está esticado, estas grandes tecnológicas que tem sido difícil apanhar nos últimos tempos. Há aqui outra situação que corrobora um bocadinho o facto de eu achar que podemos também, mais cedo do que tarde, e às vezes pode ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, vir a assistir aqui a um movimento de correção interessante do mercado, que é, nós falamos disto em abril, né, quando aconteceu o movimento de grande amplitude de queda do mercado. Na Liberation Day das tarifas de Trump. Falamos das liquidações forçadas, do que eram, e desta dinâmica das posições, de quem tem posições alavancadas, tem que ter um mínimo, os ativos que comprou têm que ter um mínimo de valor, ou então ela tem que ter um mínimo de valor no portfólio total, né, em dinheiro disponível, para conseguir pagar essa alavancagem. Caso contrário, caso haja uma desvalorização dos ativos que tem no portfólio a um patamar tal, a corretora obriga, meu menino, agora vais liquidar isto tudo, vender quer queiras, quer não queiras, porque tens que conseguir pagar a alavancagem que pediste. Portanto, esta situação, caso haja movimentos de queda abruptos, pode, pode acontecer. Agora, também precisa de haver o quê? A alavancagem. Tem que haver alavancagem para haver isto. E é isso que nós vamos ver. Esta liquidação forçada, não é? As ordens de stop loss a serem ativadas, não é? Quando o mercado vai caindo, muitos traders o que é que fazem? Definem uma stop loss, dão um valor mínimo. Se isto bater neste mínimo, olha, vendo e estanco as minhas perdas. Elas começando a vir por aí abaixo, isto é uma pescadinha de rabo na boca, stop loss a ser ativadas, margin calls a ser ativadas e de repente tu tens liquidação forçada a acontecer. Para isso precisa de haver alavancagem. E eu falei-vos deste indicador, o FINRA Margin Debt. Margin Debt, o que é que é? Margem de dívida. É a totalidade, é a totalidade de fundos que investidores
pedem emprestados à sua corretora para poderem investir. Quanto maior for, mais bullish, né, estão os investidores de retalho. Ok? Quanto maior for, né, esta totalidade de fundos que pediram, é sinal que, epá, estou ao positivo, quero, empresta-me dinheiro, que estou positivo. E o que é que nós vimos, né, neste indicador? Tá aqui, FINRA Margin Depth, podem procurar no Google e aparece-vos depois aqui o site do Macro Micro, com a evolução do indicador dos últimos 5 anos. Nós assistimos aqui em 2022, ok, à desalavancagem à medida que o bear market e o mercado, né, caía, o bear market se desenrolava e deu uma euforia pós-Covid em que o mercado realmente atingiu valuations muito altas e de muita alavancagem que estava aqui no sistema. De repente começou o sistema a sanear-se, a desalavancar, ok? Mas o bull market começou no final de 2022, início de 2023. Os earnings no final de 2023 começaram a melhorar e cá estamos nós, ok? A alavancagem começa a aumentar, começa-se a pedir mais dinheiro emprestado para investir e cá estamos nós em janeiro de 2025 com praticamente o mesmo nível de alavancagem recorde que estávamos em 2021, quando o mercado estava completamente bananas, né? Em êxtase, e depois levou uma pancada que nem foi bom. Aqui atingimos um pico de alavancagem grande, que aos poucos foi começando a retrair, e é interessante isto, né? Não foi preciso a desalavancagem dar-se só quando Donald Trump anunciou as tarifas. Vejam este slide aqui que nós vimos. Eu não vou remover os desenhos, até vou acrescentar, porque já vou voltar ao slide. O que é que nós vimos? A partir de fevereiro deste ano, e mesmo março, o índice começou a retrair, não é? Começou a retrair já. Começou já a haver aqui uma retração até na própria alavancagem, não é? Isso é interessante. Assistirmos e fazermos isso coincidir. Fazemos isso coincidir aqui com o gráfico que nos diz também que a própria desalavancagem do sistema começou a acontecer aqui já desde o início do ano. Não foi preciso esperar, né, que o Donald Trump anunciasse as tarifas para que isso acontecesse. Isso aconteceu aqui, aqui em abril. Porém, meus caros, já estamos num patamar bem acima disso. Bem acima disso. Estamos numa fase recorde da alavancagem do sistema, mais uma vez. FINRA Margin Depth, ok? FINRA Margin Depth. Para vocês verem que isto é mesmo situação recorde. Últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos, efetivamente, é isto. É aquilo que vos mostrei, né? Tínhamos atingido aqui um pico, né? Tínhamos atingido aqui um pico, o mercado depois caiu todo e cá estamos nós, outra vez, com mais alavancagem do que aquilo que alguma vez tivemos. Portanto, a nível de oportunidades, eu acho que devemos ter atenção a isto, a esta situação. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado.
Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.